Pessoal, para dar continuidade, então a gente vai fazer agora a transformada inversa de Laplace. Aqui está em resolução de EDEOS, mas a resolução de EDEOS vai ficar para a semana que vem, tá? Vamos focar na transformada inversa de Laplace. Gente, como o nome diz, é só você pensar. Se você tem uma função e aplica transformada sobre ela, o que você vai ter é um resultado em outro domínio, no domínio da frequência, f de s. O que a transformada inversa faz é o quê? A volta. Ela vai pegar uma função que está no domínio da frequência, f maiúsculo de s, e vai retornar para o domínio do tempo, f de t. É isso que ela faz. Porém, como ela faz isso, vai depender só do seu conhecimento sobre as transformadas básicas. Por isso que é tão importante vocês terem a tabela do seu lado. Porque o que você vai ter que fazer? Você vai ter uma função em S, alguma função racional, somas e por aí vai. E você tem que identificar nela, tá, quais são as funções mais básicas. E aí, já deixa eu abrir aqui para vocês a tabela. Uma primeira coisa que vocês devem observar é o seguinte. Observem que quase todas as transformadas fundamentais, elas estão em forma de funções racionais. Ou seja, uma divisão de dois polinômios. É a primeira coisa. Então, uma coisa você já tem que ter em mente. Para que você possa associar uma função f de s maiúsculo a uma transformada, fazendo a transformada inversa, você vai ter que separar essa função em funções racionais. Então, você tem que separar aquelas frações em frações mais simples, para que você possa grudar o olho nela e falar, ó, vai dar isso daqui. Perfeito? E, ainda mais, além disso daqui, tá? Além de ter essa tabela do lado, você vai ter que ter nas suas mãos as propriedades, para que você olhe, interprete e fale, ah, eu acho que isso daqui vem daqui. Beleza? Não é tão difícil assim, porém, a prática, vocês têm que fazer muitos, mas muitos exercícios de transformada inversa, tá? Porque é conhecimento. É você olhar para o problema e falar, eu vou fazer isso, isso e isso e vai dar isso. Tranquilo? É basicamente, tá? Não tenho muito o que fazer. Tá? Então vamos às definições. Então, ó, transformada inversa. Então, por definição, se a transformada de Laplace de uma função f de t é L de f de t igual a f maiúsculo de s, então f de t é a transformada inversa de f maiúsculo de s. Então é aquilo, ó. Se disso eu tenho isso, fazendo a transformada inversa nessa, eu vou ter essa. Tranquilo? É isso a definição. E podemos escrever simbolicamente que f minúsculo de t é a transformada inversa, olha a forma da notação, da função f maiúsculo de s. Então, ó, olha o exemplo. Por exemplo, sabemos que, tabelado, a transformada de e elevado a menos 3t é 1 sobre s mais 3. Isso aqui você sabe. Perfeito? A transformada disso é isso. Então, qual seria a transformada inversa dessa função que está aqui, ó, 1 sobre s mais 3? Você vai lá na tabela e procura algo que é parecido com isso daqui, ó. O que na tabela é parecido com 1 sobre s mais 3? Está aqui, ó. 1 sobre s mais 3. O que é parecido? E elevado a menos at. Só que no lugar do a vai estar menos 3. Tá? Então, você vai ter e elevado a menos at. Então, aqui vai estar 3. Então, e elevado a menos 3t. Tranquilo? Direto. Então, e elevado a menos 3t. Então, só por comparação. Então, ó, todas as propriedades anteriores são válidas. Somente devemos fazer os ajustes para o tratamento da transformada inversa. Então, vamos lá. Quais são as propriedades que vocês mais vão utilizar? Preste atenção. Primeiro, linearidade como sempre. Separa. Então, se você tem uma combinação linear de transformadas, isso vai ser uma combinação linear das transformadas inversas. Preste atenção no jeito que eu estou falando. Se você tem uma combinação linear das transformadas, o resultado na inversa dessa combinação é a combinação linear das transformadas inversas. Então, calcula a transformada de uma, da outra e faz a combinação linear. Direto, igual a gente fez na última aula. Qual que é a propriedade da translação? Essa daqui pega bastante, porque ela é a que mais cai. Você vai pegar a sua função f de s,
tá? E você tem que conseguir escrever ela dessa forma, f de s menos a. Ou seja, você tem que ir fazendo, olhar para isso daqui, olhar para qual que é a função que está se encaixando aqui, e aonde tem s aqui, você tem que colocar s menos a. Se você conseguir escrever ela dessa forma, a transformada inversa dessa função é e elevado a at vezes f de t. Só tomando um cuidado muito com o a. Olha aqui, que aqui é menos, aqui é mais. Perfeito? As outras duas a gente quase não utiliza, que é a mudança de escala e a transformada inversa de derivadas. Mas a gente traz aqui. Então, a transformada de f, que a vezes s, é 1 sobre a, que multiplica f de t sobre a. Tudo bem? Quase não cai essa daqui, mas se caso surgir, ela está aqui. E por fim, a transformada inversa das derivadas. Então lembra que se você está multiplicando uma função por t elevado a n, e você quer a transformada disso, você não vai fazer menos 1 elevado a n vezes as derivadas enésimas da transformada f de s. Aqui é o contrário. Aqui você quer uma transformada inversa da derivada da transformada. Tá? Então, o que isso vai ser? Menos 1 elevado a n, t elevado a n vezes f de t. Essa daqui talvez seja uma das mais difíceis de se observar, porque você tem que olhar para uma função e reparar que ela é a derivada de outra função. Então, olha a complexidade que você tem aqui. Você tem que olhar para a função e falar, ó, essa função, essa f de s, ela é derivada de outra função. Beleza? O segredo é esse, não tem muito o que se fazer, tá? É aquilo que eu falei, é exercício. Porém, tem duas técnicas que são fundamentais que vocês saibam fazer. É completar quadrados, é fazer polinômios ficarem quadrados perfeitos, e frações parciais. Para quem não lembra de frações parciais lá do cálculo 1, quando ia fazer integração de funções racionais, eu peço que vocês parem o vídeo agora, deem uma olhada no YouTube, deem uma olhada no seu material de cálculo 1, em livros de cálculo 1, e procurem frações parciais para integração de funções racionais. Tá. Se você já sabe isso, não se preocupe, eu vou ensinar vocês a fazer frações parciais no GeoGebra. Porém, vocês vão aplicar as técnicas, vocês precisam saber o que é frações parciais. E não cabe aqui, no curso de matemática aplicada, eu fazer aquela bola de neve explicando frações parciais, também porque eu não tenho tempo de fazer isso. Tá? Infelizmente, eu não tenho tempo. Então, eu vou contar que ou vocês já sabem, ou vocês procuraram saber agora. Então, de novo, frações parciais para integração de funções racionais. Procurem isso em livros de cálculo, videoaulas na internet. Vocês vão achar muita coisa sobre, tá? E quando vocês forem aprender, procurem os casos mais clássicos, que são fatores lineares e fatores quadráticos, tá? Procurem esses dois casos daí, tá? Que vocês não vão ter muito sofrimento. Ao longo do curso, ao longo dos exercícios, eu vou fazer frações parciais. Porém, é aquilo, né? Eu já vou contar que vocês já sabem alguma coisa sobre isso, tudo bem? Então tá. Então vamos fazer esse exemplo 6 aqui, que vai trabalhar as transformadas inversas, tá? Então deixa eu colocar aqui no nosso programinha. A gente vai fazer o exemplo 6, tá? Vamos começar com a letra A. Já deixa eu... Não, vou fazendo por partes. Então, é isso aqui que ele quer. Deixa eu dar um Enter aqui e escrever isso daqui como subsection. Perfeito. Então, tudo bem. Então, a gente quer calcular a transformada inversa dessa função. Então, ó, gente, igual eu falei para vocês, é tentar um pouco direto. Então, ó, temos que... O que a gente vai fazer? A gente vai pegar isso daqui e vai começar aplicando a propriedade da linearidade. Então, ó, temos... Vou até escrever. Pela propriedade da linearidade que... Essa função que está aqui, como é que você pode reescrever ela? Você pode reescrever ela da seguinte forma. Então, isso aqui é uma combinação linear de funções em S, concorda? Então, você vai fazer duas funções.
Tranquilo? A primeira vai ser só essa, menos, deixa eu colocar o menos aqui, só essa. Então, eu só separei essas duas na transformada inversa, pois é isso que a linearidade me fala. Segundo, vamos tirar as constantes. Tá? Então, essa daqui, essa primeira, vai ficar 4 vezes 1 sobre s menos 2, e a segunda vai ficar 3 vezes 3, s ao quadrado mais 16. Então tá, então essa foi a primeira parte. Só separei então as funções e tirei as constantes. Perfeito. Feito isso, agora a gente vai para a tabela, porque aqui já não tem como fazer mais nada. Então agora, recorrendo à tabela de transformadas de Laplace, vemos que, o que a gente vê? Presta atenção, ó. Eu vou pegar aqui uma função que dá uma transformada parecida com essa. Então vamos na tabela e vamos procurar 1 sobre s menos 2. Se a gente vir aqui na tabela e procurar 1 sobre s mais alguma coisa, a gente vai obter essa função aqui, ó. Perfeito? Então, 1 sobre s mais a é e elevado a menos at. Então, a transformada de e elevado a menos at dá isso. Conclusão. Então, eu poderia falar aqui o seguinte, ó. Vemos que a transformada de e elevado a 2t, a transformada disso, tá? Presta atenção no que eu vou fazer aqui. Vai dar 1 sobre s menos 2. Então, presta atenção no que está escrito aqui, ó. Não é a transformada inversa? Então, a transformada inversa dessa função só pode dar quem? E elevado a 2t. Tranquilo? E outra coisa que a gente vê, presta atenção, s sobre s ao quadrado mais 16. Tá? Esse 16 aqui, eu acho que é claro para todos. Ele é 4 ao quadrado, concorda? Então, esse 16 que está aqui, eu poderia escrever 4 ao quadrado. Acho que sem perca. Agora, vamos procurar lá na tabela o que a gente tem, que é s sobre s ao quadrado mais algo ao quadrado. Então, se a gente vem na tabela, a gente tem aqui, ó, s sobre s ao quadrado mais algo que está ao quadrado. Olha o que é isso? Cosseno de at. Então, lá naquele caso, o a bastaria ser 4. Então, o que a gente tem? A gente tem que a transformada de cosseno de 4t vai ser o quê? S sobre s ao quadrado mais 4 ao quadrado, que por sua vez é s sobre s ao quadrado mais 16. Tranquilo? Então, a transformada inversa dessa função só pode ser quem? Cosseno de 4t. Tranquilo? Então, ó, portanto, temos que essa nossa transformada, vamos escrever ela de novo, que deu isso daqui, vai ser igual então a 4 que multiplica. Qual que é a transformada inversa de 1 sobre s menos 2? E elevado a 2t. Então, e elevado a 2t. Menos 3. Qual que é a transformada de s sobre s ao quadrado mais 4 ao quadrado? É s ao quadrado sobre s ao quadrado mais 16. É a transformada inversa dela é cosseno de 4t. Perfeito? E morre aqui. Não tem mais o que fazer. Então, essa função aqui, essa transformada vai ser uma função f de t. Que função f de t é essa? É a função 4e elevado a 2t menos 3 cosseno de 4t. Fácil demais, não é? Não tem muito segredo. GeoGebra. Como que eu faria isso no GeoGebra? Mesma coisa. Coloca a função em s. Tá? Então, eu vou colocar aqui a função em s. Que está lá é 4 dividido por s menos 2 menos 3s dividido por s ao quadrado mais 16. Não é essa função que o problema te deu? Se é essa função que o problema te deu, o que você vai fazer então? Transformada, olha aqui, ó, inversa de Laplace. De qual função? F maiúsculo. E dá um Enter. Tá lá, ó, 4e elevado a 2t menos 3 cosseno de 4t. Perfeito? Mesma coisa que deu aqui. Certo? Sem sofrimento, direto e fácil. Então vamos para o próximo. Exemplo 6. A gente queria agora a letra B. Então deixa eu só pegar aqui qual vem a ser a letra B. Voltar no material. Então a letra B, ela é o seguinte. Então é L
na seguinte função: 3s ao quadrado menos 8s mais 1 sobre s ao cubo menos s ao quadrado menos s mais 1. Essa questão aqui, ela vai ser boa, porque a gente vai fazer quase tudo que eu comentei que vocês deveriam saber para começar o estudo de transformada de Laplace, que são o completar quadrados e as frações parciais. Talvez completar quadrado eu não tenha aqui. Vou verificar. Mas as frações parciais a gente já vai fazer. Tudo bem? Então, vamos escrever isso daqui como subsection. E vamos dar o Enter. A primeira coisa, então, o que a gente quer? Na função f de s. Então, vou até escrever aqui, ó, f de s igual a isso daqui. Não conseguimos, de forma direta, reconhecer uma transformada tabelada. Ou seja, gente, tenta comparar isso daqui com algo que está aqui. Não vão conseguir comparar, perfeito? Então, você não consegue reconhecer nada de uma transformada tabelada. E nem vemos diretamente que tipo de propriedades inversas podemos utilizar. Perfeito? Porque, gente, o que você reconhece aqui das propriedades da inversa? Nada. Não estou vendo uma translação porque eu não consigo reconhecer aqui um S menos A em nada, tá? Você pode até tentar, olha, que eu tenho, ó, se eu colocar um menos em evidência, eu vou ter S menos 1, mas não quer dizer nada, tá? Também não reconheço uma mudança de escala, não reconheci que ela é, eu não sei se isso aqui vai ser a derivada de alguma função, eu posso até tentar integrar isso daqui, para ver se isso aqui resulta da derivada de alguma coisa, mas não sei, tá? Então não adianta muito. Então, gente, propriedades e tabela não ajuda. Então, o que a gente vai ter que fazer? Porém, podemos observar que f de s trata-se de uma função racional. Gente, o que é uma função racional? É uma função que é divisão de dois polinômios. É isso aqui, tá? Então, ó, ou seja, o que a gente está vendo? A gente vê que f de s, eu poderia escrever ela como sendo um P maiúsculo de S sobre um Q de S. E aí eu acho que é óbvio para todos. P de S é esse polinômio, Q de S é esse polinômio. Perfeito? Então, dessa forma, podemos aplicar as técnicas de frações parciais. Que tipo de técnica que é essa? A gente vai reescrever isso daqui de forma mais simples, aonde isso daqui seja uma combinação linear de funções racionais mais simples. E o nosso foco é que no numerador nós tenhamos ou uma constante ou, no máximo, uma função de primeiro grau. Esse vai ser o nosso foco. Tá? Então, dessa forma, podemos aplicar as técnicas de frações parciais. Tá? Gente, é igual eu falei, eu não vou ter tempo, então eu vou falar o macete. O que vocês vão ver a partir de agora é um macete. É a sequência lógica que vocês devem executar para calcular as frações parciais. Então, presta atenção no que vocês vão fazer. Ó. Primeiro, deve-se calcular as raízes do polinômio Q de S. A primeira coisa que a gente deve fazer, quais são as raízes do polinômio Q de S? Vocês vão ter que fazer a raiz aqui na mão? Não, GeoGebra. Lá no GeoGebra, o que vocês vão fazer? Tá? Vocês vão simplesmente escrever o polinômio. Ó, é S ao cubo. Eu acho que lá no GeoGebra dá para copiar e colar. Então, vocês vão escrever simplesmente isso aqui, ó, raízes complexas. Pega raízes complexas. Você vai pegar todas as raízes possíveis e coloca aqui dentro o polinômio. Então, S ao cubo
menos s ao quadrado, menos s mais 1. E aí você dá um Enter. Olha aqui, ó. Ele vai te trazer as raízes. Tá vendo que você digitou o comando raízes complexas, mas não teve nenhuma raiz complexa? Não tem problema. Não tem problema, tá? Então as raízes desse polinômio são 1, 1 e menos 1. Ou seja, o que, que você tem? Uma raiz, ela é igual, então ela repete, então é 1. Então a raiz 1 aqui tem multiplicidade 2. E a outra raiz é menos 1. Perfeito? Assim, vemos que... Vamos escrever então aqui as raízes. Ó. S1 é igual a menos 1. S2 igual a S3 igual a 1. São as raízes de Q de S. O polinômio tem S, então as raízes são S. Perfeito? Tá. Então, essas daqui são as raízes de Q de S. Logo, podemos reescrever o polinômio Q de S como? Então, como é que a gente vai reescrever Q de S? Que é esse polinômio que está aqui, ó. Gente, é muito simples, não tem segredo. Como é que vocês vão reescrever? Pega o coeficiente que está junto com o termo de maior grau, que é o S ao cubo. O coeficiente que está aqui é 1. Beleza, começa por aqui. E a partir de agora, você vai abrir os parênteses na ordem que você tem o seu polinômio. Tá vendo que o polinômio aqui é de ordem 3? Então, você vai abrir 3 parênteses. O que você vai colocar dentro desses 3 parênteses? Sempre S menos. Sempre, viu? S menos. S menos. E o que você vai colocar aqui agora? Quem são as raízes? Então, ó, S1, S2, S3. Já que o polinômio tem 3 raízes. Perfeito. 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Então, vai ficar as raízes aqui. Quem que é S1? É menos 1. Então, esse primeiro fator aqui vai ficar S mais 1. Quem que é o segundo fator aqui? S menos 1. Quem que é o terceiro fator? S menos 1. Só para vocês terem certeza de que isso daqui é isso daqui, ó, eu vou selecionar isso aqui no meu programa e vou computar aqui e vou mandar ele expandir. Olha lá quanto que deu. S ao cubo menos S ao quadrado menos S mais 1. Ou seja, deu a mesma coisa. Tranquilo? Então é isso daí, tá? Você fatorou ele. No GeoGebra, você poderia também aplicar fatoração, tá? O que você pode fazer? Você pode pegar isso que está aqui e escrever, ó, fatorar. E entra aqui com um polinômio. Eu vou escrever o polinômio. S ao cubo menos S ao quadrado menos S mais 1. Vou dar um Enter. Ele fatorou aqui, ó. Ah, professor, mas de onde veio esse S menos 1 ao quadrado? Simples. Quanto que é S menos 1 vezes S menos 1? Então, isso aqui vai dar S mais 1 e multiplica S menos 1 ao quadrado. Perfeito? Então, é dali que vem o ao quadrado. Tá. Então, fatorado o polinômio Q de S, metade das frações parciais você já fez. Deixa eu escrever aqui, ó. Então, frações parciais. Então, metade você já fez. Perfeito? Então, vamos continuar. Pelas técnicas de frações parciais, teremos então que... Preste atenção no que eu vou escrever aqui agora, tá? Esse polinômio que está aqui, ele vai ser igual. Na verdade, vamos fazer o seguinte. Não, vou escrever isso aqui. Tá? E o que a gente acabou de ver? Não compensa copiar isso aqui, não. É que a parte de baixo, a gente não fatora dessa forma. Se a gente pega a parte de baixo e fatora dessa forma, então quer dizer que do lado de cá, eu posso escrever isso daqui como a soma de outras frações. Quantas frações eu vou ter? O número de raízes que eu tive. Se foram 3, eu vou ter 3 aqui. Quem que vai aparecer na parte de baixo? Os fatores que você tem. Então, você tem aqui um fator linear que não repete. Ele vai aparecer aqui. Só que do lado de cá, você tem um fator que está repetindo. Então, você tem que colocar ele de cá e você tem que colocar ele em ordem decrescente de potência. Então, vai ficar S mais 1, que é esse daqui que não repete. E esse daqui que repete, você vai colocar ele com um termo de maior grau e ele sem nada. Tranquilo?
É isso que você vai fazer. E quem que vai aparecer aqui em cima? Constantes A, B e C. Então é isso que a técnica das frações parciais nos fala. Tá. Com isso daqui, o que a gente vai executar agora? A gente vai executar o mínimo múltiplo comum nesse termo que está de cá. Então deixa eu apagar aqui. A gente vai transformar isso aqui numa única fração. Mas quem que é o mínimo múltiplo comum entre s mais 1 e s menos 1 ao quadrado? É s mais 1 que multiplica s menos 1 ao quadrado. Mesma coisa. Mas se você reparar bem, isso que está aqui, ó, é isso que está aqui. A única que a gente vai fazer agora é o mínimo múltiplo comum desse termo com esse. E depois multiplicar por a. Então vai dar a s menos 1 ao quadrado. Mais isso daqui dividido por s menos 1 ao quadrado vezes b. Então vai dar b que multiplica s mais 1. Mais c. Agora você vai pegar isso que está de cá e vai dividir por s menos 1. Então vai sobrar isso daqui, ó. Apenas. C, S mais 1, S menos 1. Pausa o vídeo e faça esse mínimo aí você mesmo e veja que dá isso daí. Tá? Não passe para frente sem entender essa parcela que eu fiz aqui. Tá? E como não é teoria, eu tenho certeza que vocês conseguem interpretar isso daqui sozinhos. Tá? Como eu não sei como vocês fizeram frações parciais, existem algumas formas de você sair dessa enrascada que está aqui agora. Mas a primeira é o seguinte, observem que o denominador aqui já é igual. Então, sobra para o numerador ter que ser igual. Então, vamos escrever isso daqui, ó. Como no resultado acima, temos que os denominadores são iguais. Para que a igualdade se mantenha, devemos ter que... Então, o que a gente vai ter que ter? É que o lado direito aqui do numerador seja igual ao lado direito de cá. Aí é aquilo que eu falei, existem várias técnicas diferentes para vocês fazerem isso daqui. Eu acho que a mais tradicional que vocês aprendem no curso é distribuir os A's aqui, colocar S ao quadrado em evidência, S e menos 1, e fazer um sistema linear para encontrar as três. Essa talvez seja a técnica mais fácil que você tenha. Tá? Porém, eu utilizo uma outra técnica, que é a técnica de zerar essas parcelas que estão de cá. Como assim? Tá? Vocês vão escolher valores de S, a critério de vocês é o valor que vocês quiserem. Mas escolha S de forma que você consiga zerar parcelas que tem aqui. Ó. Vou dar um exemplo. Tá vendo que aqui você tem S mais 1 e aqui você tem S mais 1? Se você escolher o S igual a menos 1, isso aqui dá 0, isso aqui dá 0, isso daqui não dá 0. Vai ficar menos 1, menos 2 ao quadrado, que é 4. Opa, você vai achar o valor de A. Porque do lado de cá você vai subir por S menos 1. Então faça isso, escolha S adequadamente. Ó. Se o S for 1, por exemplo, ó, isso aqui dá 0, isso aqui dá 0. Você vai encontrar B, por exemplo. Perfeito? E aí já acabou, não vai ter outro valor que zera. Aí você escolhe o S do jeito que você quiser. Tranquilo? Essa é uma das técnicas mais fáceis que eu acho para você poder fazer. Só que a gente não pode fazer S igual. A gente tem que fazer S tendendo. Por quê? O S nunca vai poder ser menos 1. Aqui está até a brincadeirinha. Por que o S não pode ser menos 1? Porque senão isso aqui dá 0. Tá? E aqui seria 0. Então a gente faz o S tender a menos 1. Tá? Então, ó, para podermos encontrar as constantes A, B e C, vamos fazer o seguinte. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, S tendendo a 1. Então, o que a gente vai ter daqui? Deixa eu procurar qual que é a seta dupla. Aqui, ó. Então se S tendendo a 1, então, vocês vão pegar isso daqui. Gente, limite, quando S tende a 1 de polinômio, é só você substituir. Então, substitui aqui por 1, aqui por 1, aqui por 1, aqui por 1, por 1, por 1, aqui tá vezes, óbvio. Aqui também tá vezes. Então, tudo onde tem S, você coloca 1. Olha que maravilha. Então deixa eu colocar aqui. Achei que ficava, hein? Não fica. Tá, então o que você vai ter? Ó? 1 menos 1, 0. 0 esse daqui. 1 mais 1, 2. Então vai dar 2B. 2B. 1 menos 1, 0. 0 isso aqui tudo. Então 2B vai ser igual.
Pega agora isso que está de cá. 3 vezes 1 ao quadrado, aqui vai dar 1, 3, menos 8, menos 5, mais 1, menos 4. Conclusão direta daqui. A gente tem então que o B vale menos 2. Olha, o B a gente já matou. Então B vale menos 2. Então esse valor aqui vai valer menos 2. Tranquilo? Vamos continuar esse processo. O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer o S tender para quanto? Para menos 1. Então o que a gente vai ter? Vamos pegar isso que está de cá. E aonde tem S, vamos colocar então menos 1. Já que é um limite. E isso aqui são valores polinomiais. Então menos 1. Menos 1. Menos 1. E aqui está vezes. E aqui também menos 1. Perfeito? Olha, sem segredo. Menos 1, menos 1. Menos 2 ao quadrado, 4. Então, 4A. Menos 1 mais 1, 0. Menos 1 mais 1, 0. Então, todos esses dois aqui vão dar 0. Então, vai sobrar do lado de cá. Menos 1 ao quadrado, 1. Vezes 3, 3. 8 menos 1. Menos 8 menos 1 vai dar 8 com 3, 11. Mais 1, 12. Conclusão daqui, o A vai valer 3. Perfeito? Finalmente, gente, agora eu não tenho mais ninguém que zera parcelas aqui, pois eu já usei as duas raízes, e é óbvio que vocês vão usar sempre as raízes. Então, como eu não tenho mais ninguém, agora eu posso fazer S igual a 0. Professor, por que você escolheu 0? Porque eu quis. Você escolhe o valor que você quiser. Qualquer um vai dar certo, tá? Então, a gente vai substituir o S por 0. Então, a gente vai vir aqui dentro, aqui, nessa parcela que está aqui, e aonde tem S vai colocar 0. Gente, eu escolhi o 0 porque o 0 é o mais simples de se operar. E do lado de cá, ó, é óbvio que você vai fazer 0 ao quadrado. E aqui você vai fazer 8 vezes 0. Então isso dá 0. Perfeito? Então é bem mais fácil. Vamos pegar esse daqui agora. Vamos trazer aqui para baixo. O que vai acontecer? Não ficou do jeito que eu queria. Vou colocar esse igual de cá, gente, mas é só para... Eu quero que fique mais embaixo aqui. Não, peraí. Isso aqui ficou muito errado matematicamente. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer essa cagada, não. Tá? Então, a gente pega esse termo que está do lado de cá e coloca aqui. Perfeito? Então, ó. Quanto que vale o A? O A você conhece. Vale 3. Perfeito. Quanto que é menos 1 ao quadrado? É 1. O B você conhece? Ó, conhece. Vale menos 2. Então, vamos colocar aqui. Menos 2. Quanto que é 0 mais 1? É 1. O C você conhece? Ainda não. Você vai conhecer. Aqui vai dar 1. Aqui vai dar menos 1. Do lado de cá, tudo isso aqui dá 0. Sobra 1. Perfeito? Então, aqui que você tem, ó, 3 menos 2 menos C igual a 1. Perfeito? Ó, 3 vezes 1, 3. Menos 2 vezes 1, menos 2. 1 vezes menos 1, menos 1. Então, menos C igual a 1. Conclusão. O C vai valer quanto? Então, pega 3 menos 2. Vai dar 1 positivo. Perfeito? Passa para lá negativo. O C dá 0. Concluímos o seguinte, que calculado então o nosso A, o nosso B e o nosso C, portanto, podemos reescrever que, agora sim, a nossa função f de S, deixa eu pegar tudo, é isso daqui, perfeito? Mas quanto que vale o A? O A vale 3. Quanto que vale o B? Menos 2. Quanto que vale o C? 0. Fácil demais. Como isso aqui é 0, tira isso daqui, ignora esse fator. Esse menos que está aqui, eu posso colocar ele aqui na frente e tirar ele do numerador. Tranquilo? Ou seja, então, essa função é essa função que está de cá. Dessa forma, temos que... Então, o que a gente vai ter? Vamos voltar lá na nossa transformada inversa. A transformada inversa era isso daqui, perfeito? Então, a gente tem que isso é igual a quem? A transformada de Laplace inversa de... Quem que é o termo que está aqui dentro? É isso que está aqui, ó. Tranquilo? Vamos aplicar então agora as propriedades, porque agora eu consigo aplicar a propriedade aqui, ó. Vamos aplicar a propriedade da linearidade primeiro. Então isso daqui você vai escrever 2 vezes, tá? Tira esse primeiro fator que está de cá, tira esse primeiro que está de cá, esse menos aqui, carrega aqui para fora. Então, ó, a transformada dessa subtração é a subtração das transformadas inversas, tá?
que mais que a gente conhece? Vamos tirar essa constante aqui. Então, 3 e multiplica a transformada com aqui 1. Vamos pegar isso daqui, vamos fazer a mesma coisa. Vamos deixar o 2 aqui, vamos deixar 1 aqui. Tá. Agora a gente tem o seguinte, ó. Essa função aqui é fácil. Não tem muito segredo, né? 1 sobre s mais 1. 1 sobre s mais 1. Então é e elevado a t. Matou já uma. Agora, essa daqui é um probleminha. Se você reparar bem, essa função aqui, ó, 1 sobre s menos 1 ao quadrado, o que você vai poder perceber? Você tem aqui algo parecido com 1 sobre s ao quadrado, não tem? Tem. Olha isso daqui, ó. N fatorial Sn mais 1. Se você reparar bem, quando o n é 1, você tem 1 sobre s ao quadrado. Opa! Então, peraí. 1 sobre s ao quadrado. Então, quer dizer que se isso aqui fosse s, eu saberia essa transformada, não saberia? Saberia. Mas não é s. É s menos 2. Ah, então, peraí. Então, no lugar do s tem s menos 2. Mas observa aqui uma propriedade de translação. Então, no lugar do s tem s menos 2. Eu estou transladando aquela função. Perfeito? Então, o que a gente vai fazer? Ó? Dessa forma, temos que isso daqui. E, pelas tabelas, podemos observar que, vamos então começar a observar, que a transformada de Laplace da função e elevada a t é igual a 1 sobre s mais 1. Então, conclusão. Se a transformada de e elevada a t é 1 sobre s mais 1, então como aqui é 1 sobre s mais 1, a transformada inversa disso vai dar e elevada a t. Começa por aqui. E qual que é a outra propriedade? Vamos lá. Essa daqui vai ser um pouquinho mais chata, tá? Mas vamos lá. A gente vai conseguir. A transformada de t elevada a 1. Qual que é a transformada de t elevada a 1? A transformada de t elevada a 1 é 1 sobre s ao quadrado. Perfeito. Seria 1 fatorial sobre s ao quadrado. Mas aqui a gente tem 1 sobre s menos 2. Então, no lugar do s aqui, não é s, é s menos 2. Conclusão, se no lugar do s apareceu s menos 2, então é porque eu transladei a transformada. Então, se eu transladei a transformada, então é porque aqui eu multipliquei por e elevado a 2t. Só você observar, ó, presta atenção. Opa, cliquei no lugar errado. Ó, f de s menos a. E elevada a t vezes a função. Então, eu vi o seguinte, ó, eu vi que a transformada de t era 1 sobre s ao quadrado. Só que no lugar do s tinha s menos 2. Ó, então, no lugar de s, tinha s menos 2. Então, eu estou pegando a função multiplicando por e elevada a t. Então, estou multiplicando por e elevado a 2t. Então, a transformada de t e a 2t é 1 sobre s menos 2 ao quadrado. Então, a transformada inversa disso é isso. Portanto, temos que... Então, agora a gente pega essa transformada. Isso daqui vai ser uma função em t. Que função que vai ser essa? Vai ser essa que está de cá, simplificada. E, por fim, a gente viu que a transformada disso é isso. Menos 2 vezes a transformada disso é isso. Tranquilo? 3e elevado a t menos 2t e a 2t. Agora, gente, eu vou mostrar uma coisa para vocês que vocês vão fazer no GeoGebra. Por que eu ensinei vocês a fazer frações parciais aqui? Eu mostrei como faz. Porque é muito útil que vocês saibam fazer frações parciais. Mas aqui vai minha dica de ouro. Presta atenção aqui, olha na minha cara feia. O GeoGebra calcula frações parciais. É isso mesmo. O GeoGebra calcula frações parciais. Então você poderia simplesmente ter pegado isso daqui e eu teria economizado quase 20 minutos da minha vida só falando para vocês o seguinte: apaga isso daqui, apaga isso daqui. Não precisa de nada disso. Você vai digitar frações. Olha aqui, gente, já sai parciais. E coloca a fração. Então, 3s ao quadrado menos 8s mais 1 dividido por s ao cubo menos s ao quadrado menos s mais 1. Dá um Enter. O GeoGebra já faz frações parciais. Sem sofrimento. O que vocês estão aqui fazer então? Professor, tem as frações parciais na mão? Não. Não, porra.
Faz aqui. Professor, então por que você pediu para mim aprender frações parciais antes de continuar a disciplina? Porque você tem que saber. Você vai usar isso daqui para facilitar a minha vida. Mas e quando você for estar lendo um livro e o cara fazer frações parciais, como é que você vai fazer? Você não vai saber? Você tem que saber. Você tem que conhecer, pelo menos, tá? Conhecer. Mas aqui, gente, precisa fazer meu exercício. Meus exercícios estão com muitas questões. Olha aqui. Faz frações parciais pelo GeoGebra. Não demora nada. E não além, transformada inversa de Laplace da minha função. Ele faz direto também. Tranquilo? Então tá aí. Então essa é a transformada 3e elevado a t menos 2t elevado a 2t. Tá lá, ó. 3 elevado a menos t multiplica menos 2 elevado a t. Tranquilo? Sem nenhum tipo de... Ah, sim. Ó, mais um aqui. Ó o erro aqui, ó. É menos aqui. Menos aqui. Perfeito? Então, duas coisas. GeoGebra faz frações parciais e GeoGebra calcula transformada inversa, tá? Use-o. Tranquilo? Só que saiba fazer isso daqui também. Sabe por quê? Eu vou aceitar você fazer isso no EAD. Mas se você cair em disciplina que você vai ter que usar transformada de Laplace, você tem ali que fazer a prova sem EAD, sem computador, como é que você vai fazer? Então, assim, você tem que saber isso daqui. Saber. Então, não minta para você mesmo. Faça na mão. Abra as frações parciais. Tá? Não minta para você. Vamos para o último exercício que a gente tinha. Tá? O último exercício é aquele tipo que eu só coloquei para avacalhar se você quiser fazer na mão. Então, eu vou fazê-lo aqui. Olha o polinômio de baixo, essa quinta. Então, olha para isso aqui. Tem na tabela? Não. Aplica propriedade? Piorou, né? Então, já que não faz porra nenhuma, frações parciais. Então, vamos lá. Aplicando frações parciais na função f de s igual essa função que está aqui. Temos que, gente, eu não vou nem começar a fazer um diabo disso, tá? Pelo amor de Jesus Cristo, faz isso não. Vou vir aqui no GeoGebra, vou apagar isso daqui. Aonde está escrito frações parciais, eu vou colocar frações parciais disso. E vou dar um Enter. Aqui, ó. Sem sofrimento, ó. 4 sobre s menos 2, menos 3 sobre s mais 1 ao quadrado, s menos 2 sobre s ao quadrado, menos 4s mais 13. Gente, lindo. Vou copiar aqui e vou trazer para cá, ó. Então, as frações parciais desse polinômio aqui é 4 sobre s menos 2, menos 3 sobre s mais 1 ao quadrado, mais s menos 2 sobre s ao quadrado, menos 4s mais 3. Vamos lá. As duas primeiras, acho que vocês já perceberam como é que vai aí, né? Qual que é a transformada inversa de 4 sobre s menos 2? Vai ser 4e elevado a 2t. Fechou. Qual que é a transformada de 3 sobre s mais 1 ao quadrado? 1. Vou ter que pensar, porque se é s mais 1 ao quadrado, eu transladei. Então, vou fazer 1 sobre s ao quadrado, que é t elevado a 1, e vou multiplicar por e elevado a menos 1t. Fechou? Você já sabe essa daqui. Agora, essa daqui, você fez frações parciais e mesmo assim não conseguiu abrir isso daqui. Sabe por quê? Porque isso aqui tem raízes complexas. Vou pegar aqui e vou vir aqui no GeoGebra e vou colocar raízes complexas e vou colocar esse polinômio. Tá vendo, ó? 2 menos 3i, 2 mais 3i. As raízes são complexas. Com raízes complexas, a coisa não funciona tão bem assim, tá? O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que abrir as raízes complexas disso daqui e utilizar o e como raiz complexa. Porque vocês têm que lembrar o seguinte, lembra que eu expliquei para vocês sobre tabela que o s não necessariamente precisa ser real, ele pode ser complexo? Se o s pode ser complexo, esse número que está aqui, ele também pode ser complexo. Então, vou dar um exemplo. 1 sobre s mais a, nada impede que o a seja complexo. Então, eu posso fazer operação complexa também. Nada impede. Ó, presta atenção aqui, por favor, gente. Presta atenção. Então, o que eu vou fazer? Ó? Sabemos pela tabela que... Vamos lá. Transformada de Laplace. Qual é a transformada de Laplace que dá
1 sobre S menos 2. Isso aqui você já sabe. Já sabe. E elevado a 2t. Matou. Essa primeira você já mata, tá? Lembrando que, ó, eu vou até fazer aqui, ó, 4 que multiplica 1 aqui, 3 que multiplica aqui. Aqui não tem o que eu fazer, não. Larga isso daqui desse jeito, tá? Calma que vocês vão entender o que a gente vai fazer aqui agora. Então, a primeira já foi pronta, né? Então, vamos para a segunda. Qual que é a segunda? A gente tem agora essa que tá de cá, ó. Então, vou fazer com bastante calma aqui, para que vocês não tenham dúvidas nenhuma. Então, vamos lá. T. Qual que é a transformada de T? 1 sobre S ao quadrado. Mas no lugar do S, que estaria S ao quadrado, eu tenho S mais 1. Então, aqui é como se eu tivesse colocado S mais 1. Então, eu estou transladando uma unidade. Então, E elevado a menos T. Perfeito? Transladei, ó. Só se olhar a propriedade. Vamos lá. S menos A, E elevado a AT. Tá vendo? É menos, aqui é positivo aqui. Então, como aqui é positivo aqui vai ser negativo. Fechou. Agora vamos para a mais complicada. I. Agora é o seguinte. E para a última transformada, devemos fazer algumas álgebras adicionais. Ela não é tão difícil assim, não. É só uma observação. Tomemos o seguinte, ó. Presta atenção. A gente vai pegar essa parcela que está aqui. Gente, existem algumas formas diferentes de você resolver isso daqui. Talvez, assim, a não mais fácil é transformar isso aqui em frações parciais, só que com números complexos. Só que eu acho muito, assim, desnecessário. Porque se você utilizar uma coisa simples da matemática, você que consegue resolver isso daqui, ó. Como assim? Eu quero que vocês prestem atenção numa coisa comigo, que é o seguinte. Olha para a parte de baixo. A parte de baixo é um polinômio do segundo grau. Quando isso aqui acontecer, se você reparar muito bem aqui na transformada, existe sim aqui, ó, S ao quadrado, tá vendo? Mas só que quando você tem S ao quadrado, do lado você só tem um termo ao quadrado. Então o que está faltando aqui é eu conseguir reescrever isso daqui do tipo S ao quadrado menos ou mais, tanto faz, pode ser menos ou pode ser mais. Alguma coisa ao quadrado. Está faltando é isso. Só que o problema é que está tendo um S aqui, ó. Eu tenho que sumir com esse S aqui. Só que se você parar e pensar bem, existe na matemática algo que quando você eleva ao quadrado, aparece esse S. Vou dar um exemplo simples, ó. S menos 2 ao quadrado. Quanto que é S menos 2 ao quadrado? É simples, é S ao quadrado menos 4S mais 4. Opa! Olha essa primeira parcela. S ao quadrado menos 4S. Olha essa primeira parcela, é a mesma. Então, peraí. Então, o que está faltando aparecer aqui não é o 4? É, porque se eu tiver um 4 aqui, eu sei que isso daqui é isso daqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou só reescrever isso que está aqui embaixo da seguinte forma. Ó, S ao quadrado menos 4S. Agora eu tenho que reescrever 13, só que separando o 4. Então, eu vou escrever 4 mais 9. Por que eu vou fazer isso? Porque quanto que é 4 mais 9? É 13. Então, se 4 mais 9 é 13, então não tem problema nenhum eu escrever isso daqui. E agora, o que eu tenho? Eu tenho que essa mesma fração que está aqui, ó, essa primeira parcela que está aqui, ó, é S menos 2 ao quadrado. Então, isso daqui vai ser S menos 2 sobre S menos 2 ao quadrado mais 9. Olha o interessante, então. Mais 9. E 9 é o quê? 3 ao quadrado. Fechou? Agora, se você compara isso daqui, ó, com a tabela, você tem essa tabela aqui, ó. S sobre S ao quadrado mais A ao quadrado. Você vai falar, mas professor, né? Não. É S menos 2. Ah, mas você transladou o S. Aqui era só para ser S. Aqui era só para ser S, tá? S menos 2. Você transladou. Perfeito? Então, o que acontece? Isso que a gente fez aqui embaixo é chamado de completar quadrados. Como é que a gente completa quadrado? É muito fácil, gente. Vocês vão completar quadrado sempre, meu Deus, que vocês tiverem uma parcela que é S ao quadrado, menos ou mais, alguma outra coisa, por exemplo, 6S. Como é que vocês completariam um quadrado aqui?
Gente, é simples. É só você começar pensando assim, ó. Quando você aqui completar quadrado, você vai ter que elevar ao quadrado. Então, você vai ver o seguinte, ó. Um valor vai dar s ao quadrado quando elevar ao quadrado é s. Pega o sinal que está aqui, é mais. Então, aqui também vai ser mais. E se você lembrar bem, lembra que você faz, quando você está ao quadrado, é o quadrado primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Aí você se pensa o seguinte, se aqui já é 1, que número eu multiplico por 1 e por 2 que vai dar 6? É o 3. Então, 2 vezes o primeiro vezes o segundo dá 6s. Perfeito? Só que aí, então, agora você vai se fazer a seguinte pergunta. Isso aqui seria s ao quadrado mais 6s mais 9. O que está faltando aqui em cima? Apareceu o 9. Então, eu vou somar 9. Só que tudo que eu somo, eu tenho que subtrair. Então, completar quadrado, eu faria isso. Ó. Eu comecei só com essa parcela. Só com essa. Se eu somar 9 e subtrair 9, a primeira parcela, que é essa que está aqui, ó, ela vai dar isso que está de cá. Ó. Então, quando eu completo 9 aqui, essa primeira parcela inteira dá isso daqui. Vai sobrar quem de cá? O menos 9. Foi isso que eu fiz aqui. Ó. Então, aqui, tecnicamente, eu somei 4 e subtraí 4 no 13. Quanto que é 13 menos 4? É 9. Perfeito? Ó, então, aqui, ó, eu tinha só isso daqui. S ao quadrado mais 4, menos 4s. Era isso que eu tinha. Então, o que eu fiz? Eu somei 4 e subtraí 4. Por que 4? Porque eu sei que se eu somar 4, isso aqui vira um quadrado perfeito. Então, isso aqui vira um quadrado perfeito. Tranquilo? Então, ó, acabou. Então, agora daqui a gente já sabe. Tomemos I que agora ficou bem mais tranquilo. Ó. Então, vamos começar assim. Ó. Então, qual função a gente transforma? E vai dar o seguinte, preste atenção. É s sobre s ao quadrado mais 3 ao quadrado. Fábio, mas não é s menos 2. Calma. Vamos fazer aqui primeiro. Então, que transformada que dá isso daqui é a função cosseno de 3t. Você sabe isso. Tá tabelado. Então, cosseno de 3t dá isso. Só que no lugar do s não tem só s, é s menos 2. Então, vamos colocar no lugar do s, eu vou colocar s menos 2. Então, eu estou transladando. Então, só estou transladando e elevado a 2t. Transladei. Então, quando eu coloco o elevado a 2t aqui, eu acabei de transladar a nossa função. Perfeito? Agora sim. Portanto, nossa transformada inversa será. Agora a gente entra, então. Vamos voltar lá em cima, que era essa função. Opa, peraí. Voltou demais. Então, essa transformada que está aqui, ela vai ser igual. Cadê? A essas frações parciais que a gente aplicou aqui. Então, L, isso daqui. Lembrando que eu só cheguei nessa parcela que está de cá por frações parciais. Vamos colocar um f de t aqui. Tá? Igual. Então, agora vamos separar isso daqui em 4. Então, tira toda essa parte de cá. Esse 4 que está aqui na frente, ele vem para cá. Tira a primeira parcela, a segunda parcela. Esse menos 3 foi lá para fora, então menos 3. Tira essas duas primeiras parcelas, vai sobrar só essa parcela de cá. Tranquilo? Então, isso aqui vai ser, então, 4. Transformada de 1 sobre s menos 2 a gente viu, é 2t, então, elevado a 2t, menos 3. Transformada inversa de 1 sobre s mais 1 ao quadrado a gente viu, é t e elevado a t, menos t. E, por fim, mais a transformada de s menos 2 sobre s ao quadrado menos 4s, mas a gente acabou de ver aqui em cima, e elevado a 2t, cosseno 3t. Tranquilo? Se você quiser, você pode simplificar mais ainda a sua vida, colocando e elevado a 2t em evidência. Então, colocando e elevado a 2t em evidência, você vai ter 4 mais cosseno de 3t menos 3t e elevado a menos t. E aí a gente fecha esse exercício. Tá? Então, vamos pegar isso daqui e vamos colocar aqui. Ó. Transformada de Laplace inversa, eu já tinha até colocado aqui, mas vou colocar de novo. Ó. Então, coloquei ela aqui, dei o enter, então tá lá. Ó. 4e a 2t mais e a 2t cosseno de 3t
Menos 3t elevado a menos t. Gente, é raro vocês precisarem no curso de vocês calcular algo dessa magnitude. Porém, vocês têm que saber, então não faz diferença. Então vamos lá. Transformada inversa. Frações parciais no GeoGebra. 3 frações parciais no GeoGebra, vocês vão ter isso daqui. Começa a separar. Aplicou a linearidade para separar? Vai na tabela e vai olhar. Se aparecer termo aqui ao quadrado com S, completa quadrado. Não tem segredo, tá? Vocês vão ter que fazer exercícios e exercícios disso aqui. Não deixem de dar uma lida no livro, porque no livro ele faz exemplos disso daqui de novo, tá? Principalmente quando não dá para completar quadrado assim, ó. Tá? Mas eu vou deixar para vocês estudarem e se surgir dúvida vocês me perguntem, tranquilo? Então, até semana que vem.